Boa noite, pessoal. O livro de hoje é do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, o que esse livro conta é justamente isso. Seriam um demônio de hierarquia superior que orientam um demônio de hierarquia inferior a destruir a vida de um homem. Aqui estão as cartas só de mais alta hierarquia, orientando e tripudiando as ações desse de hierarquia inferior. Eu vou ler o prefácio, é muito interessante. Lewis é um irlandês, ele era ateísta, ele serviu na Primeira Guerra Mundial em 1917 e ele foi convertido ao catolicismo por amigos dele, que tiveram essa grande influência. Amigos esses como o próprio Tolkien, tá? Então, escreveu mais de 30 livros, professor universitário, conhecia muito da literatura medieval. É um livro denso, muito interessante sob o ponto de vista religioso. Ele aborda temas muito sensíveis à moral humana. Eu vou ler o prefácio. Não tenho a mínima intenção de explicar como a correspondência que trago a público caiu em minhas mãos. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos, quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. O gênero de escrita usado nesse livro pode ser entendido com muita facilidade por qualquer um que já aprendeu essa artimanha, mas pessoas mal intencionadas ou voláteis que poderiam fazer mau uso dele não poderão falar que aprenderam comigo. Os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Nem tudo que maldanado diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Não realizei nenhuma tentativa de identificar qualquer seres humanos mencionados nas cartas, mas acho muito improvável que as figuras, como as do reverendo Cravo ou a mãe do paciente, sejam completamente plausíveis. Há desejos reprimidos, tanto no inferno quanto na terra. Em suma, devo acrescentar que não foi feito nenhum esforço para verificar a cronologia das cartas. Parece que a de número 17 foi composta antes do início do racionamento mais intenso, mas geral. O método diabólico de datação parece não ter relação com o tempo terrestre e nem era minha ideia reproduzi-lo. A história da guerra na Europa, embora apareça aqui e ali no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente é do interesse de Maldanado. Maldanado é esse diabo mais poderoso, e o outro que ele escreve é o Vermelindo. Então, o início do livro é justamente essa parte deles falando de guerra. Me parece que o início do livro realmente não pode ser, ele mesmo não data, mas parece ser como 1941, tá? Parece ser 1941. O diabo aqui sempre se refere a Deus como inimigo, sempre, tá? E o interesse dele sempre é o de capturar a alma do ser humano ao final da sua existência, tá? Tem trechos bem interessantes que eu separei aqui. Ele chama também o ser humano que ele está tentando destruir de paciente. Ele fala, o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Olha que interessante e profundo. O presente é o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Ele fala também, adultérios prolongados terminam em assassinatos e suicídios. Na carta 2, ele vem colocando o seguinte, que o hábito maléfico é o fim do cristão. Para quem é cristão, para quem é católico, é um livro que eu acho fundamental a leitura, porque essa colocação dele, seja de fato, seja uma coisa metafórica, de haver sempre as tentações
que o ser humano sofre, sempre causadas por um demônio, por um diabo, por mais de um, por um que recebe orientação de outro, coloca a fragilidade da nossa alma e a reverência necessária a Deus. O que seria um estrito padrão moral que deveríamos seguir sem talvez pensar em porquê, sem talvez olhar para o lado nos momentos de fraqueza. Então essa temência, no sentido de respeito aos mandamentos, a Deus e aos valores cristãos, devem ser reverenciadas. E aqui no livro ele coloca cada detalhe desse, cada fraqueza nossa, cada problema como uma influência direta do demônio. Então é interessante porque o diabo fica altamente frustrado com as vitórias, com os amores, com a capacidade do ser humano de ser maior, a capacidade do ser humano de ser humano. É muito interessante isso. Na carta 3 ele fala de um homem que cuida de uma idosa. Ele fala assim, por exemplo: certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com o reumatismo dela. Por quê? Porque ele está cuidando da mãe dele aqui, e ele coloca o seguinte sentido: o sujeito que fica sempre orando pela alma, orando pela alma, orando pela alma, e esquece o detrimento do corpo desse indivíduo que ele está preocupado, está ao mesmo tempo se condenando e condenando a pessoa. Afinal, a dor do corpo é algo que não deve ser esquecido. Ele fala o seguinte: mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando-a para os mais avançados e espirituais. Então você vê que essa habilidade de ser mais espiritualizado e esquecer das coisas que nós necessitamos diariamente é também o trabalho, como ele coloca aqui, obviamente não é a minha opinião pessoal, é a do C.S. Lewis, como ele coloca aqui, que é a destruição do ser humano. Ou seja, aquela pessoa que preocupada com grandes orações, preocupada com grandes esforços meditativos, e que de fato não está fazendo nada para diminuir essa dor corporal, uma fome, um reumatismo, uma febre, está se perdendo. Ele fala do ódio doméstico, quer dizer, da dificuldade que as pessoas têm dentro de uma casa, daquela picuinha, da dificuldade que você tem de se entender com seus familiares, tá? Então ele fala que isso aí, até o tom da voz o diabo consegue modificar para estimular isso. Ele fala na outra carta do combate à oração. Ele fala que é engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, nosso trabalho mais importante é manter coisas fora dela. Olha que interessante, né? Então, na verdade, é manter os valores fora, mantendo esses valores cristãos que seriam tão elevados fora da cabeça das pessoas, já é suficiente para, já diz o velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. Muito interessante. A quinta carta, vamos ver aqui. A quinta carta ele aborda a guerra e o hospital. Tá? Ele fala que são duas pessoas coaptáveis para o mal: o patriota extremo e o pacifista militante. Então esses dois extremos são pessoas facilmente acessíveis pelo trabalho do mal, pelo trabalho do inimigo da sua alma. E aqui ele continua, fala mais de suspense, de ansiedade em outra carta. Tem uma carta bem interessante aqui, outra coisa, vou botar assim, participar de uma panela, é essa carta 7, que ele fala que até dentro das igrejas, quando às vezes a pessoa começa a se perder num grupinho, se fechar num determinado grupinho, unidos pela causa, crente que fica um tomando conta da vida do outro, quer dizer, o crente faz isso, né? Às vezes na igreja tem aquele grupo que está um tomando conta da vida do outro, querendo ver o que o outro está fazendo e com a desculpa de que está preocupado e não olha para o próprio umbigo.
E isso também é o trabalho do mal. Então, ele vem continuando aqui, né? Na 8ª carta, ele fala que da flutuação da vida humana e o objetivo do mal. Quer dizer, nessa 8ª carta, ele chama o demônio, que seria o maior demônio, de inclusive pai. São cartas muito fortes, mas aqui você não deixa de ter um tom, assim, irônico, não deixa de até dar risadas durante a leitura desse livro. É um livro muito... Da nota do livro que eu costumo fazer, de 0 sendo a pior nota e 5 sendo a melhor nota, eu considero esse livro 5, uma obrigação para as pessoas, tanto porque faz parte da literatura universal, quanto devido aos valores morais que ele transmite, sendo a pessoa cristã ou não, sendo católico, sendo protestante ou não, eu considero que a pessoa deva ler esse livro. Ele fala assim, olha: e a razão é a seguinte: para nós, os humanos não passam de comida. Nosso objetivo é a absorção da vontade deles na nossa e o aumento da nossa própria reserva de egoísmo à custa deles. Olha que interessante. O que nós queremos é apenas gado que possa acabar nos servindo de comida. Ele deseja servos que possam acabar se tornando seus filhos. Nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Quer dizer, ele está falando em comparação a Deus, o que Deus acha e o que o mal quer. Na 9ª carta ele fala de sexo, tá? Fala Em primeiro lugar, sempre pensei que os períodos de baixa instabilidade humana oferecem excelentes oportunidades para todas as tentações sexuais, particularmente todas as tentações sensuais, particularmente aquelas relativas a sexo. Por quê? Ele fala aqui de tentações sensuais, tá? Desde comida, como outras coisas assim, e dos prazeres humanos que nos colocam longe desse espírito divino. Vamos continuar observando o livro. Ele fala desse anseio cada vez maior e a satisfação cada vez menor. É muito interessante isso nesse capítulo 9, quando a gente vê essa... Eu não sei se eu poderia falar que é uma maldade extrema, mas essa liberação de pornografia dentro da nossa sociedade, com o avanço desses sites pornográficos, de internet, tudo, como isso pode diminuir a alma do homem. Grupo de zap, sempre mandando pornografia, sempre mandando vídeos de sexualidade. Quer dizer, como essas tentações conseguem atingir a pessoa, tá? Na carta 10 ele fala de vaidades mundanas, escolha de amigos, perda de tempo e significação falsa de puritanismo. Todos os mortais tendem a se transformar naquilo que pretendem ser. Olha que interessante falando do mentalismo, né? Então fala do puritanismo. Na carta seguinte fala de petulância. Tem uma carta aqui que parece que ele escreveu exatamente por esse problema que teve dessa crise sanitária. Tá? Estrada para o Inferno. Bem interessante isso aqui. Bem interessante mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui justamente alguns pedaços. Vale a pena a leitura. Porque é claro que quaisquer 5 minutos de uma dor de dente genuína revelariam que os sofrimentos românticos não passam de bobagens. Então você vê que como ele destrói, o amor para ele não significa nada. O homem que aprecia verdadeira e desinteressadamente qualquer coisa no mundo e não dá mínima para o que as outras pessoas pensam sobre aquilo, estará por esse fato previamente armado contra alguns dos nossos modos mais sutis de ataque. Então, aquela pessoa que realmente dá valor ao que existe no mundo. Na outra carta ele fala de humildade. O inimigo quer levar o homem a um estado de espírito em que ele poderia projetar a melhor catedral do mundo, ou seja, Deus faz isso, tendo consciência de que é a melhor e se alegrar com esse fato, sem estar mais ou menos
ou de outra forma, feliz de tê-la construído, do que ficaria se a catedral tivesse sido criada por outra pessoa. Ou seja, a capacidade do sujeito de se entregar totalmente, fazer uma obra divina e estar feliz não porque ele fez aquilo, pela obra em si. A humildade disso, né? A falta de arrogância, a falta de dizer, não, eu sou melhor, não, é uma coisa simplesmente de apreciação desinteressada. Fala do poder do presente. Essa carta, a 15ª carta é muito interessante, porque quando a gente vive nesse mundo de zap, rede social, etc., você vê às vezes pessoas sentadas no restaurante, saíram para comer juntas e está cada uma no seu celular. Famílias em celulares, em grupo social, enquanto estão fazendo refeições. Então ele fala do poder do presente. Ele fala de fascismo aqui. Ele fala, na outra igreja temos o reverendo Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões. Porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Num dia é escolástico e no outro está pronto a negar toda a razão humana. Num dia é imerso na política e no dia seguinte declarando que os estados desse mundo estão igualmente sob juízo. Então, bem interessante essa flutuação. Fala também do pregador, né? Da importância do pregador. Ele, nessa carta 17, aqui a 17ª, ele fala ele coloca o caráter sensual da gula, tá? Ele coloca o caráter sensual da gula. Desde que possamos usar o estômago e o paladar humano para produzir queixumes, impaciência, falta de caridade e egoísmo. Quer dizer, há uma importância milenar do jejum. O jejum é uma coisa muito importante e é uma coisa muito praticada por grupos religiosos há milênios. Ele deixa claro aqui que pelo estômago o mal consegue te controlar. Olha que interessante. Então seria uma como quando você está de barriga vazia, você está o tempo inteiro perturbado com aquilo seria algo que o diabo usa para justamente te afastar desses determinados valores. Na próxima carta ele fala de tentação sexual versus a abstência monogâmica. Tá? É muito interessante isso, muito interessante. Ele fala da sensação de estar apaixonado, que é diferente do casamento. Fala que a afeição é diferente, se assemelha a certo ponto a um desejo sexual. Isso tudo estratégias de um demônio indicando ao outro o que fazer, tá? A verdade é que sempre que um homem se deita com uma mulher, ali uma relação transcendental é estabelecida, que deverá ser eternamente apreciada ou aturada para sempre. Então olha que interessante o valor que mesmo o diabo daria a consciência que ele tem dessa união espiritual, como isso é algo transcendental. A gente vive num mundo onde se fala tanto do materialismo e da banalização do sexo, né? Se você entender que o sexo precisa no mínimo de 2 pessoas, você faz sexo com quantas? Se entrega para quantas pessoas durante a sua vida? Se permite ter relacionamento com quantas pessoas? Será que isso é realmente algo que está te levando você está se unindo a sua alma com essa pessoa com qual interesse? Simplesmente de satisfazer um mero desejo? Como aí voltamos ao estômago? Satisfazer uma gula, você está com sensação de barriga vazia, vai comer uma bolacha, você come um biscoitinho, um iogurte. Ele fala do amor de Deus, na 19ª carta. Como Deus sente, tá? Como Deus sente em relação a nós. Ele fala dos adultérios longos, como eu já tinha mencionado no início. Vou ler um pedaço dessa parte. Se por outro lado ele for um homem emotivo e ingênuo, alimente-o com poetas menores e romancistas de 5ª categoria da velha guarda, até que o levemos a acreditar que o amor é irresistível e de certa forma meritório.
Essa crença não é de grande ajuda, eu lhe garanto, na produção da luxúria ocasional, mas é a receita incomparável para adultérios prolongados, nobres, românticos e trágicos, que terminam, se tudo correr bem, em assassinatos e suicídios. Se tudo correr bem. Na 20ª carta ele fala da castidade, tá? O valor que a castidade dá, que a castidade recebe pelo diabo é muito grande mesmo. Fala na carta seguinte, período de tentação sexual, que essa tentação causa uma irritabilidade. Ele fala, olha só que interessante, ele fala, sim, um período de tentação sexual é uma excelente hora para preparar um ataque secundário à irritabilidade do seu paciente. Na verdade, pode ser até o ataque principal, desde que ele pense nele como secundário. Mas aqui, como sempre, prepare o caminho para o seu ataque moral, por meio do obscurecimento do intelecto dele. Então, o diabo também dá um valor gigantesco ao intelecto do ser humano. E acredita que, pelo que me parece, o intelecto é um meio de atingir uma moral elevada. Aqui é muito interessante, ele fala disso, a diferença de desejo e vontade. Ele coloca um trecho aqui que a gente consegue depreender isso. O desejo é o desejo dele, versus uma vontade do indivíduo, o desejo de Deus e a sua vontade, né? Ele coloca isso, que até quando a gente reza, a gente fala, seja feita a sua vontade, quer dizer, aquilo ali é algo supremo, o desejo é simplesmente aquela coisa momentânea. Então ele faz essa inversão para colocar que o demônio faz o contrário, a vontade da pessoa deve ser suprema e o desejo deve ser é o que ele quer. Enfim, não sei se ficou muito claro esse trecho, mas fala disso, do hedonismo, né, do hedonismo. Essa parte sexual é muito abordada nesse livro, tá? Que eu acho que tem uma relação direta com a moral. Deixa eu ver se eu acho aqui um trecho que eu separei, que é justamente uma parte de doença que eu acho que fica bem relacionada com a crise sanitária. Fala aqui uma outra carta, ó. O poder ou a necessidade da mudança. O livro é fantástico, Tenta atingir seria um esforço para atingir o homem de todas as formas possíveis e imaginárias. E isso aqui transcorre a vida de uma pessoa, né? A vida de uma pessoa. Eu não consegui encontrar agora, eu deveria ter separado. Enfim, livro muito bom, muito recomendável. Espero que vocês leiam. Quem já leu, por favor, comente. Quem possui outra pergunta sobre esse livro, tiver interesse em saber outra coisa, pode mandar o recado. Por favor, curtam, compartilhem e, se possível, também sugiram outros livros, tá? Quem tiver algum livro interessante, não só livros que abordem. Por que no tema de segurança pública, que é esse canal basicamente voltado, eu falei disso? Porque aqui nesse livro tem um aspecto moral gigantesco. E, obviamente, desde que as pessoas não respeitem os valores morais, como tem se visto na civilização ocidental, na destruição desse ciclo cultural, a gente pode estar vendo o fim da nossa civilização, como houve o fim de diversas outras civilizações. E a nossa civilização, se a gente parar para olhar e analisar de uma forma fria, foi a civilização que mais trouxe coisas, mais tornou a vida do homem fácil, vamos colocar assim, mesmo com a Segunda Guerra Mundial, principalmente, que foi uma mortandade em massa. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu, como cultura,
ter uma quantidade absurda de gente crescendo, de gente sobrevivendo sem morrer de fome, né? Sem morrer de doenças, as pessoas estão ficando mais velhas. Há países que a população já é predominantemente de senhores, né? De adultos e idosos. No mundo desenvolvido a gente vê cada vez menos crianças. Então, assim, porque tem proporcionado uma longevidade maior, tem proporcionado uma capacidade inimaginável de acúmulo de riquezas. Você vê que qualquer homem, por exemplo, da classe média brasileira, independente do seu aspecto, vivia provavelmente muito melhor do que muitos déspotas da Idade Média, né? Muitos reis e tudo. Então, esse aspecto moral é importante ser tocado, que as pessoas não têm pensado isso, têm colocado a nossa civilização, a nossa cultura como uma coisa demoníaca, e não é. O trabalho é justamente ao contrário. A gente conseguiu alcançar coisas extraordinárias, tá? E a gente não pode perder isso, e isso tem sido perdido por pelo menos o que essa tríade desses livros que eu vou colocar, da desinformação, da subversão e de como a guerra das drogas foi ganha em Cuba. Quer dizer, você vê que tem uma força grande causada, ou pelo menos mantida por seres humanos, em destruir através de mentiras, de falsas informações, destruir as coisas boas que a gente tem produzido como cultura. Então, muito obrigado mais uma vez quem participou do canal. Espero que gostem dessa resenha também. Livro altamente recomendado, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus.